Mais uma vez, vamos falar sobre algo que é muito importante, a contagem de plaquetas reduzida, numa situação que nós chamamos púrpura. É exatamente sobre esse tema que mais uma vez voltamos a falar nesse vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Jeidson Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui mais algum tempinho falando de algo importante e relevante acerca do mundo da hematologia ou da medicina de forma geral. Hoje vamos recorrer novamente a algo que é muito importante, algo que é diversas vezes citado nos comentários, quando a contagem de plaqueta está reduzida, numa situação que nós chamamos púrpura. Hoje, para ser mais específico, vamos falar da PTI, que é quando ocorre a redução por uma causa imunológica, ou seja, a plaqueta está reduzida devido à destruição imune provocada por autoanticorpos. Mas antes de prosseguir, claro, eu gostaria de agradecer aqui a todos aqueles que estão fazendo com que esse canal cresça cada vez mais. E claro, deixo também o recado, o meu apelo aqui, para que se você não é inscrito, está vendo aqui esse canal pela primeira vez, considere se inscrever. Aqui é um canal que nós falamos de hematologia de forma mais simples e claro, de forma responsável, a fim de que todos possam ter acesso a esse conhecimento. E obviamente, se você gostar do vídeo, não deixe de deixar aí o gostei, pois dessa forma nós seremos reconhecidos como relevantes e cresceremos nessa plataforma, aumentando assim o engajamento, fazendo com que temas como esse seja sugerido para outras pessoas também. E claro, se você deseja ser notificado, pode marcar também o sino de campainha, pois assim você ficará sabendo acerca de conteúdos novos lançados no canal. Voltando aqui ao tema do nosso vídeo, a PTI é a abreviação para púrpura trombocitopênica imunológica, às vezes também chamada de idiopática, quando ocorre a destruição imunológica da plaqueta, fazendo com que a contagem das plaquetas sejam reduzidas por causa dessa destruição. Qual a causa dessa púrpura? O que leva a pessoa a ter uma redução, às vezes até mesmo abrupta da contagem de plaqueta, fazendo com que tenha manifestações. A manifestação da plaqueta baixa é sangramento, pois, como nós sabemos, a plaqueta faz parte da fisiologia, ou seja, da coagulação normal. Então, para que o processo de formação do coágulo seja normalmente feito, deve ter uma contagem de plaquetas adequada. E essa contagem não somente adequada, deve estar com um funcionamento também adequado. Quando isso não ocorre, a gente tem situações que podem elevar o risco de sangramento. E uma dessas situações é a púrpura, ou seja, a redução da contagem de plaqueta, quando são as chamadas púrpuras trombocitopênicas. Trombocitopenia vem de contagem de plaqueta reduzida. Essa redução pode ocorrer por diversos motivos. E no caso da PTI, é a destruição imunológica, fazendo com que tenha uma redução que muitas vezes é significativa da contagem de plaquetas. Na destruição imunológica, o que ocorre é que, por algum motivo, muitas vezes desconhecido, a pessoa passa a produzir autoanticorpos, ou seja, anticorpos direcionados contra a própria pessoa. Esses autoanticorpos muitas vezes se ligam a proteínas plaquetárias, os chamados antígenos plaquetários. E aí, ao passar por alguns órgãos, dentre eles o baço, esses antígenos plaquetários ligados a esses anticorpos são retirados da circulação e são destruídos, principalmente no baço, mas pode ocorrer em outros órgãos também, a exemplo do fígado. Essa destruição formada então por anticorpos pode ser provocada por outros motivos, dentre eles doenças autoimunes. A gente já falou de doenças autoimunes aqui no canal, a gente pode conferir aqui nos links que eu vou deixar aqui em cima nos cards. E algumas dessas doenças autoimunes podem também levar à formação desses autoanticorpos que, por sua vez, podem levar à destruição das plaquetas e às vezes até de outras células também, como é o caso das anemias hemolíticas autoimunes. Ainda acerca dessas doenças autoimunes,
O reconhecimento dessas doenças é bastante importante, pois não raramente você compensando, você tratando essas doenças, você pode normalizar a contagem de plaqueta também. Então, ao paciente que tem pela primeira vez notado aquela redução da contagem de plaquetas e há uma suspeita de que essa redução é provocada por uma doença autoimune, deve-se investigar inicialmente se tem causas secundárias. E como afirmei, doenças reumáticas, doenças autoimunes, são dentre as principais causas de redução secundária da contagem de plaqueta. Claro que essa redução pode ocorrer por outros motivos, dentre eles doenças linfoproliferativas, ou seja, pacientes que possuem uma alteração dos linfócitos, fazendo com que esses linfócitos sejam produzidos de forma anormal, como é o caso da leucemia linfóide crônica, dos linfomas não Hodgkin, podem ter secundariamente também a redução de plaquetas. E essa redução de plaquetas pode ser por causa de autoanticorpos provocados por essas doenças. Da mesma forma que naqueles pacientes com doenças autoimunes, o reconhecimento e o tratamento dessas patologias costuma normalizar também a contagem de plaqueta. Quando nós não reconhecemos um motivo aparente que está levando àquela redução da contagem de plaquetas, nós estamos diante daquele quadro que nós chamamos de púrpura trombocitopênica idiopática, ou seja, não há uma causa específica que está provocando. A gente sabe que tem autoanticorpos ali, mas não há uma causa específica para levar a essa produção desses autoanticorpos, ou seja, ocorreu de forma espontânea, ocorreu de forma inespecífica essa produção, fazendo com que a pessoa tenha secundariamente também a redução da contagem de plaquetas. Nessas situações, a gente também deve afastar se tem outras causas e quando não se encontra uma causa, a gente institui o tratamento para PTI. O tratamento para PTI é baseado principalmente na primeira situação em corticosteroides. Isso por quê? Porque os anticorpos são proteínas produzidas por linfócitos, no caso linfócitos B, e esses linfócitos B têm que ter a sua atividade reduzida. Uma das principais medicações que faz com que tenha uma redução da atividade desses linfócitos B são os corticosteroides. Então, a primeira opção de tratamento, geralmente a primeira opção terapêutica é essa classe de medicação, ou seja, os corticosteroides. Os corticosteroides, eles podem ser instituídos sob forma de medicação oral, que é o mais comumente prescrito, inclusive, mas se eu quero uma elevação de forma mais rápida ou se eu considero aquele paciente de alto risco de sangramento, esse paciente, não raramente, eu faço um tratamento com corticosteroide, só que de uma forma distinta, ou seja, com dose mais elevada e por um curto período de tempo. Nessa situação nós chamamos de pulsoterapia, pois é semelhante a um pulso, em que eu faço uma dose elevada que eu não posso manter por muito tempo, então eu faço por um tempo mais curto. Em seguida, eu faço então a manutenção com a dose habitual de corticosteroides, a fim de que eu tenha a resposta sustentada. Infelizmente, não raramente, alguns pacientes não têm uma resposta sustentada, ou seja, aquele paciente que não responde de forma satisfatória a corticosteroide. Ou ainda tem aqueles pacientes que não toleram o uso por muito tempo dessa medicação, que tem bastantes efeitos colaterais. Da mesma forma, ainda tem também alguns pacientes que ao reduzir o corticosteroide, eu volto a ter sintomatologia da púrpura, ou seja, a redução da contagem de plaqueta ou até mesmo sangramento. Nessa situação, quando ocorre, eu tenho que lançar mão de uma segunda linha de tratamento. E aí que entra um procedimento chamado esplenectomia. A esplenectomia, a gente tem que voltar àquele conceito inicial. Lembra que eu afirmei no início do vídeo que um dos principais órgãos onde ocorre a destruição de grande quantidade de plaquetas é no baço? Então, um dos pilares da esplenectomia é que, como o principal órgão em que ocorre a destruição dessa plaqueta é no baço, se eu retirar o baço, em consequência disso, eu consigo reduzir
a atividade de destruição dessas plaquetas, fazendo com que aquele paciente retorne à contagem normal ou próximo ao normal. Esse é um dos fundamentos da esplenectomia. Porém, infelizmente, nem todos respondem a essa modalidade terapêutica ou não são permitidos fazer porque tem alguma contraindicação à retirada cirúrgica do baço, seja por não suportar a cirurgia, seja por possuir comorbidades ou apenas porque o paciente realmente não deseja retirar o baço. Existem novas medicações que permitem você ter, naqueles pacientes em que não ocorreu uma resposta satisfatória com a primeira linha ou foram intolerantes e não foram aptos para realizar o tratamento de segunda linha, que é a retirada cirúrgica do baço, a gente pode fazer o tratamento de terceira linha, que hoje é principalmente baseado em análogos da trombopoetina. Nós temos duas moléculas no mercado, uma para uso parenteral subcutâneo, que é o Romiplostim, e outra de uso oral, que é o Trombopag, que é, como afirmei, medicação de uso oral. De forma mais simples, eu consigo, de forma muitas vezes satisfatória, elevar a contagem de plaquetas. As duas moléculas têm uma função bastante semelhante e, como afirmei, distingue apenas na forma em que é administrado ao paciente. Essas medicações são seguras, elas permitem uma elevação da contagem de plaqueta de forma significativa, conforme foi apontado em ensaios clínicos, e atualmente a gente pode lançar mão dessas medicações a fim de que aquele paciente que não respondeu de forma satisfatória à terapia anterior possa então tentar-se utilizar essas medicações e assim buscar uma resposta adequada. Ainda tem uma porcentagem menor de pacientes que não respondem a essa terapia. E aí a gente tem que lançar mão, às vezes, de medicações imunossupressoras, anticorpos monoclonais, como é o caso do rituximab, com o intuito também de retirar da circulação os linfócitos B, que são, como afirmei anteriormente, os principais linfócitos, as principais células que produzem os anticorpos. E aí a hipótese é que, se eu retirar esses linfócitos da circulação, eu consigo também reduzir a produção de linfócitos e, em consequência disso, a redução da contagem de plaqueta será melhorada. Infelizmente, nem todos os pacientes também respondem. A gente pode também utilizar medicações como hormônios masculinos, a exemplo do danazol. A gente pode também utilizar medicações imunomoduladoras, como é o caso da dapsona, ou até mesmo imunossupressores mais potentes, como é o caso da ciclosporina. Porém, todos esses comumente têm resultados bastante similares, ou seja, não elevam de forma significativa, de forma prolongada, em porcentagem significativa dos pacientes, fazendo com que cada paciente tenha uma resposta bastante individualizada. Ou seja, alguns pacientes respondem bem a determinada medicação e podem não responder ao imunossupressor, por exemplo. Esse, infelizmente, é um dos problemas que ocorre naqueles pacientes em que não respondem bem às terapias prévias, e quando ocorre essa situação, nós chamamos que aquele paciente com PTI refratária, ou seja, paciente com púrpura refratária. E o tratamento é bastante desafiador, mas tem tratamento. E o que fazer se esse paciente precisar de um procedimento cirúrgico, por exemplo, ou até mesmo aquele paciente em que eu acabei de descobrir que tem púrpura e que também precisa de uma contagem de plaqueta elevada para realizar um determinado procedimento, um determinado exame? A gente pode utilizar uma medicação chamada imunoglobulina. Imunoglobulina permite que aquele paciente no qual eu estou fazendo o uso dessa medicação tenha uma elevação rápida da contagem de plaqueta. Porém, essa elevação ela não é sustentada, ela não persistirá por muito tempo. E, como eu não posso ficar usando por muito tempo, eu não posso usar continuamente a imunoglobulina, exceto em situações bastante específicas, bastante especiais. Então, no caso daquele paciente com PTI refratária, ou seja, que não se eleva praticamente com nada, que vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, eu posso utilizar a imunoglobulina com o propósito de fazer com que ela tenha uma elevação de forma segura da contagem de plaquetas, que possa permitir, dessa forma, aquele paciente realizar o procedimento também de forma segura,
com o intuito de se evitar aquilo que é a principal manifestação do paciente que tem plaqueta baixa, o sangramento. Se você quiser saber mais de coagulação, comente aí, a gente pode, quem sabe, fazer um vídeo detalhando um pouquinho mais da coagulação e dessa forma também detalhando um pouquinho mais do papel da plaqueta. Enfim, era isso que eu gostaria de passar para você. Eu fico muito grato com a sua audiência e mais uma vez faço aqui a minha solicitação que, se você não é inscrito, considere se inscrever, seguir no canal, fazendo com que assim a gente ganhe relevância nessa plataforma. E se gostou do vídeo, não deixe de deixar aí o gostei, pois assim também a gente vai crescer em engajamento aqui nessa plataforma e novos vídeos poderão ser sugeridos para você e para outras pessoas também. Espero que vocês fiquem todos muito bem.